Obrigado pela audiência de vocês, pela presença. Perdão que eu não pude estar aqui antes, estava gravando um podcast. Negócio estranho, esse negócio de ficar conversando olhando pra câmera, sem ver gente, é esquisito. Graças a Deus, dá pra ver vocês, fico contente. Só que essas luzes, falar pra você, tem... Nossa, é brabo. Não sei se os outros palestrantes reclamaram, é que isso dá nossa, então já viu. Bom, vou falar basicamente de filtro de ar como elemento essencial em épocas de queimada. Queimada, talvez vocês vão falar assim, nossa, Joinville tem dor de cabeça, né? Santa Catarina, tranquilo, tá longe o negócio, né? Essa foto aqui, eu tirei isso aqui é de um programa da própria NASA, chama FIRMS, ali, até deixei aqui de propósito, caso vocês queiram consultar, você pode pegar como vocês quiserem. E isso daí é uma amostra das queimadas acontecendo exatamente agora. Eu peguei isso hoje de manhã, tá? Essa foto eu peguei hoje de manhã, quis deixar ela bem atualizada. E a gente pode ver o tanto de pontos que nós temos no Brasil. É engraçado, né? Na Amazônia ainda tem. Só para deixar claro. Aqui na Amazônia, quando o pessoal fala a Amazônia tá pegando fogo, na verdade essa região aqui, ó. Não é exatamente a Amazônia. A zona é de transição, de Cerrado para a Amazônia. Quem já esteve na Amazônia sabe o que eu tô falando. A floresta não pega fogo, não tem como. Tem muita água. Muita água. Mas na região fronteiriça ela pode pegar fogo, tá bom? Então é isso que acaba acontecendo, mas tem muito ponto de fogo no Brasil. Agora o que me chamou a atenção, não sei se vocês observaram isso aqui, me chamou a atenção, só uma curiosidade, tá? Olha o ter ponto de fogo aqui, ó. Isso aqui é satélite da NASA, no meio do mar, né? Vocês acham que isso é real ou não? Eu tive curiosidade, eu dei um zoom para ver o que é e depois eu peguei as coordenadas para saber o que é. Plataformas. Plataforma. O satélite não faz diferença se é no mar ou se é na terra. O satélite pega o fogo, o flare, só isso. Então o satélite pega aquilo e fala, eu fiquei curioso. E outra coisa que me chamou a atenção, olha a África. Eu deixei de propósito. Aqui tem chamas, total. Enfim, é a NASA que tá falando, não sou eu, não consigo nem ver esse trem. Tá bom? Então... Mas pegando Joinville especificamente, nós temos 3 focos de incêndio no estado do Paraná, isso de manhã, tá? Hoje de manhã. E um no sul de Santa Catarina. Basicamente, litoral sul de Santa Catarina. Depois nós temos alguma coisa aqui no Paraguai. E o estado de São Paulo tem muito. Eu não sei quantos aqui conhecem o estado de São Paulo. Essa região aqui é região sucrocoleira. Ou seja, provavelmente essa queimada é da própria cana. Tá bom. Eu morei um tempo em Olambra, cidade das flores de São Paulo, que agora eu sei que Joinville aqui é a cidade das flores também. E eu morava em Olambra, e eu lembro que a roupa ficava, nessa época, de junho até agosto mais ou menos, a roupa sempre tinha umas fuligens pretas lá. E era da queimada da cana, que tinha uma usina, estava longe, em linha reta, uns 50 quilômetros mais ou menos de onde eu morava, chegava na casa. Impressionante. E chega mesmo, tá? Então, isso só para vocês entenderem como que funciona. Ou seja, existe queimada, tá bom? Isso aqui é uma imagem de queimada natural em 2021, durante a pandemia. Exatamente isso aconteceu atrás do meu prédio. Eu moro em São José dos Campos, num prédio. Atrás tem uma área de proteção e pegou fogo na área de proteção. Então, nós conseguimos lá a brigada de incêndio do nosso prédio, mas no prédio do lado, o fogo próximo da casa, a gente conseguiu extinguir lá com o sistema de incêndio, mas o restante os bombeiros foram lá fazer a batida. Basicamente é isso que acontece numa queimada. Mas como vocês podem observar aqui, nós temos ali fumaça. O fogo em si não é problema, o problema é a fumaça. Então, quando a gente analisa um pouco mais de perto a fumaça, nós temos ali basicamente liberação de material particulado e de componentes orgânicos voláteis, químicos, substâncias químicas. Em outras palavras, tóxico. Esse é o grande problema. Material particulado a gente já está acostumado. Joinville, infelizmente, se acostumou, né? Porque não era tão grande há 30 anos atrás. Então eu imagino que vocês se acostumaram a ter bastante material particulado proveniente de veículos. Não como a gente tem em São Paulo, esse consorte de vocês. Eu, particularmente, quando eu vou para São Paulo, é o terror. É bravo. Mas material particulado é um problemão. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho dele. Componentes orgânicos voláteis, eles causam irritação, eles causam uma série de problemas. Um deles, sendo o pior, é que ele pode pode atuar exatamente no teu organismo
e afetar coordenação, oferecer irritação, um monte de coisas rápidas, tá bom? Então, felizmente não é o que mais acontece. Na queimada ele não fica tão longe. Agora o particulado o vento leva. O COV ele acaba na queimada ali no caso do cidadão, ele acaba diluindo um pouco e pela diluição você fica protegido. Então não é tão agravante, mas pode ser perigoso. Para quem está muito próximo, isso é muito perigoso. Agora, para quem está mais distante, aí o grande problema é o particulado, o que por si só não é um problema, tá? Então aqui nós temos uma amostra basicamente de tipo de particulado que é liberado durante o processo de queima, tá? Esse estudo foi feito por esse pesquisador americano, Kauscher, Wayne Kauscher. Ele observou o seguinte, fez um trabalho, depois vocês podem consultar, deixei a fonte, em que analisa as queimadas e o impacto que isso teve nos hospitais. E, analisando, ele percebeu que o grande problema que nós temos é de partículas coarsas, significa grossas, grandes. Então, são as chamadas PM10 e PM2,5. Material particulado 10 para material particulado de 2,5. E ele tem uma relação direta com internações nos hospitais. Esse é o grande problema dele. Sendo que essas principais pessoas, eles analisaram um grupo de pessoas que mais tem problema. O ponto crítico deles basicamente é acima de 65 anos e pessoas já com predisposição de doenças respiratórias. Essas são as mais afetadas. E depois, se vocês observarem também, existe uma série de estudos. Esse é um estudo de 2007, esse é o estudo que eu mencionei, do Kauscher, em que ele fala que, está em inglês, tá? Mas depois vocês podem traduzir isso, mas em geral ele relaciona diretamente a exposição a partículas de 2,5, PM2,5, e aí eu vou falar daqui a pouco da norma, vocês vão entender um pouquinho do que é isso, com causas de mortalidade e doenças respiratórias. Isso já está, esse é o cientista que está dizendo, tá bom? Ele também menciona isso daí, ó, se você olhar, ele fala de asma, doença obstrutiva crônica, bronquites e pneumonia, também relacionados com queimada no estudo dele. Esse é um estudo um pouco mais velho, de 2010, em que ele fala, no final, a conclusão é da opinião do grupo que toda evidência é consistente com uma causa relacional entre a exposição a partículas de 2,5 e doenças de morbidade cardiovasculares. Isso foi um pouco chocante, porque a parte respiratória a gente já meio que você consegue mais ou menos entender. O que não se esperava era que isso tivesse relação com uma parte cardiorrespiratória. Tem uma série de explicações, eu não sou médico e também o tempo não permite que a gente explore muito isso, mas já existe. Eu só quero mostrar para vocês que já existem estudos conclusivos em relação a isso. Também não quero tacar terror, tá? Só quero trazer um pouco a realidade. Esse aqui é um outro estudo, esses dois estudos são nos Estados Unidos, esse aqui é um outro estudo no Canadá, que basicamente fala a mesma coisa, mas relacionado à parte respiratória. Alguns médicos brasileiros também falam, mas eu adicionei esse ponto aqui, que esse é um estudo que foi feito na Austrália. A Austrália também, basicamente os países que têm dados assim disponíveis, que mais têm problema com queimadas são Austrália, Brasil, Estados Unidos e Canadá. A gente viu muita queimada na África, praticamente não tem estudo da África, mas essas tem. Também relacionado com doenças coronárias. Aqui alguma coisa de médico, de 2024, o presidente do Congresso Brasileiro de Cardiologia também menciona que a fumaça prejudica a saúde do coração e não está falando de fumaça do cigarro, por exemplo, ele está falando de fumaça de queimada, tá bom? E, por último, esse é um outro médico, José Francisco Kerr Saraiva, que fala que ele gera resposta inflamatória e impacta no coração. Os dois são da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Tá bom? Então, só para mostrar o seguinte, os médicos dizem que isso afeta diretamente a saúde das pessoas. Bom, aí você me pergunta, e o Kiko? Né? Essa é uma pergunta válida, né? O que eu tenho com isso? Esse é um número de 2014 que diz que entre 236 mil e 256 de óbitos deveriam... O que é um óbito prematuro? É um óbito que você pega lá, tem uma estatística que diz o quanto de óbitos a gente tem. Um óbito prematuro, ou um óbito que é excedente, é um outro termo também, é algo que você não imaginava que fosse acontecer. Mas existe um número absurdo por elevada concentração de 2,5. Antigamente a gente falava, isso aí o problema é de centro urbano, mas como as queimadas mostram, é todo o país, praticamente.
Dados de 2013 era que 1,5 bilhão de gastos com internações eram motivadas por concentrações elevadas de PM2,5, de 2011, perdão. Falei besteira. 2011. Isso ainda era conservador, tá? Provavelmente, como que é isso daí? Essa época é uma época que o SUS fica lotado. E o brasileiro a gente tem uma mania curiosa, né? Não sei quantos aqui sabem, o SUS não é de graça. Só para deixar claro, o SUS não é de graça. Muita gente fala, mas no SUS eu não pago. Quem falou que você não paga? Talvez você não pague, mas eu pago imposto. E o SUS é caro. Então, o que acontece nessa época? Você vai lá no SUS e você vai ver um número de internação muito elevado, a maioria com doenças do sistema respiratório. Muitas delas irritação. E muitas delas são relacionadas a material particulado. Se tivesse cuidado melhor, não iria para o hospital. Aí você vai para o hospital, a gente até falou no podcast agora há pouco, você vai para o hospital com um problema e volta com 3. Porque lá no hospital está um antro de enfermidades. Então, o caso pode ser ainda mais grave. Os dados de 2011 mostram, olha, isso é alarmante. Por esses critérios, 2/3 dos hospitais dos municípios de São Paulo estariam fora da classificação, ou seja, com qualidade do ar reprovado. 2/3 dos municípios, mesmo os pequenos, mesmo esses que têm, não teriam problema de superpopulação, também teriam problemas. Não briguem comigo, briguem com a pesquisadora do Instituto Saúde e Sustentabilidade, que não existe mais, eu chamo Instituto AR. É uma pesquisadora, esqueci o nome dela, que ela se dedicou a vida dela a pesquisar essa parte de relação entre óbitos e enfermidades com a qualidade do ar. Vocês podem procurar materiais também do Dr. Paulo Saldiva, que é outra referência no assunto, professor lá da USP. Vocês podem procurar ele também. Ele foi muito ativo durante o Covid, fez muitas lives, tentou ajudar muita gente, e ele também tem números muito próximos disso, tá bom? Mostrando um pouco, falando de filtros agora, isso aqui é para mostrar um pouco da realidade do que a gente vê por aí. Não sei quantos aqui já viram um filtro no ar-condicionado. Não nesses, tá? Não vou falar muito. Esse seria um filtro de ar-condicionado de casa. Não vou ser tão indelicado. Mas isso aqui seria uma máquina, um fan coil tradicional, que a gente coloca. É muito comum que o filtro esteja aberto, passa tudo. Aquelas partículas de 2,5, elas ganham vida. Elas vão embora. E elas param. Depois a Natália vai falar um pouco do impacto disso no ser humano. Eu vou passar bem rapidinho, tá? Mas ela afeta bastante. Isso daqui, ali é um filtro sujo, que não é trocado nunca. Um antro de local para que se desenvolva, se prolifere a vida. Ali é pró-vida. Pensa num lugar pró-vida, é ali, ó. Só não é o tipo de vida que a gente quer, né? Ali não era, ali tinha que ser pró-morte, tinha que matar tudo ali. Mas ali é espaço pró-vida. Tá bom? Então, são fotos um pouco chocantes. Isso aqui é o nosso dia a dia, tá? Falo isso com tristeza. Aliás, essa daqui até que tá boa, viu? Mas temos que adicionar mais umas fotos, hein, Mariel? A gente viu uns negócios aí que a gente falou, essas daqui eu tenho que adicionar. Essa vai ser braba. Bom, mostrando um pouco de qualidade do ar, isso aqui é muito engraçado. Hoje, agora, nós temos basicamente vários índices da qualidade do ar. Tá? Isso aqui é da CETESB, eu não sei aqui quantos conhecem a CETESB. A CETESB é o órgão ambiental do Estado de São Paulo. Eu vou falar da CETESB porque eu sou de São Paulo, tá? E não é porque eu sou bairrista, não, porque eu não sei nem o nome da agência ambiental daqui. Não sei como que chama. Então, cada estado tem o seu próprio organismo, sua própria entidade que cuida disso. Então, eu não sei, eu estou falando de São Paulo. Se aqui for diferente, vocês adaptem para o que vocês têm aqui, tá bom? Mas, em geral, você tem esses 5 tipos de qualidade do ar segundo as partículas: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima. E ela está relacionada a um índice que é calculado a partir da quantidade de partículas, de 10 micrômetro de diâmetro médio e de 2,5, medida durante 24 horas. Então, nós temos aí, entre 0 e 50 microgramas por metro cúbico de partícula de 10 durante 24 horas, é um ar bom. Entre 50 e 100, moderado. Entre 100 e 150 é ruim. Isso aqui, não sei se vocês já viram, isso aqui a gente chama lá em São Paulo de pirulito. Vocês não têm esse problema aqui, né? Aqui o ar é limpo. Pirulito é aqueles negócios que tem o relógio, passa a hora lá, lógico que não é para dar hora, é para mostrar propaganda, mas ninguém vai falar isso, né? Aí, no cantinho, você vai ver isso daqui, ó. No cantinho, você vai ver eles falando da qualidade do ar. Quando saiu essa norma, aconteceu algo muito engraçado em São Paulo, e a Brava fica bem no centro de São Paulo. Quando saiu essa norma, não tinha a Cracolândia. Eu fico imaginando hoje como seria. A Cracolândia atrás da Brava, quase, tá? Infelizmente. E quem não viu o Cracolândia ainda,
De verdade, vocês assistiram o como é que chama aquele negócio? Walking Dead. É mais ou menos aquilo. Infelizmente, é de verdade. É triste de ver. É triste, é chocante. É chocante mesmo. Então, se vocês forem para Brava, não vão pela rua de trás. Não vão, porque vai ser na Cracolândia. O que eu quero dizer com isso? Quando você saía da Brava, tem um cruzamento bem grande. A Brava fica numa das principais, na Champs-Élysées de São Paulo. Avenida dos Campos Elíseos, lá. Campos Elíseos é o bairro. A avenida é Barão do Rio Branco, que eram vários barões do café lá, o bairro. Um dos bairros tradicionais de São Paulo, fica Bravo. Prédio bonito, por sinal. Aí, quando você saía, tinha um pirulito desse. E a gente conhece esses dados, a gente tinha informação. E você sai, assim, você dá de cara com o pirulito está azul, está verdinho, qualidade do ar boa. Só que a gente olha o monitor e a gente olha e fala assim, mas a qualidade não está boa, ela está ruim. Quem está mentindo? Resposta, ninguém. Então, como que tem diferença? É simples, nós estamos analisando o dado no papel e o cara que fez o pirulito lá, ele ainda não atualizou, ele estava medindo o PM10. E o nosso já estava trabalhando em 2,5. Sabia disso? Que depois corrigiram. Porque ficou um tempão, ficou mais de ano com a cidade. Porque hoje em dia tem aplicativo, você entra no celular, você consegue ver a qualidade do ar de acordo com 2,5. E ele vai falar se está boa, se está ruim. E aí você via, não está boa. Mas no pirulito lá, não é pirulito, no display, mostrador, ele estava ruim, estava boa, perdão. Então, tinha alguma coisa errada. Aí eles corrigiram depois para 2,5. Isso daqui, na verdade, só para vocês entenderem um pouquinho, eu falei que eu vou passar rápido. Então, nós temos aí diversos componentes no organismo, nos nossos organismos, no caso, que servem até como filtro. O primeiro é o nariz e a faringe. Ele pega partículas entre 5 e 10 micro. E aí eu vou fazer uma observação curiosa. A gente que é jovem há mais tempo que os outros, a gente lembra de como eram os carros nos anos 80, os ônibus, caminhões, você entrava atrás assim, ó, aquela fumaça escura, era bonito de ver assim, nossa, olha a cor daquilo ali hoje. Só que aí você vê hoje o caminhão, o ônibus, você não vê fumaça. E a gente tem a sensação que a gente olha o carro e fala assim, aliás, os motores são produzidos aqui nessa cidade, aí você olha e fala assim, nossa, não polui. O que parte disso é verdade. Não polui, porque você não vê. Mas a pergunta é, diminuiu a quantidade de partículas? Não, só mudou o tamanho. Hoje as partículas são menores. E aí, como elas são menores, olha lá para o organismo. Enquanto era 5 e 10, a gente sentia... Tanto é que a gente vai em local que tem muita terra, você sente, aqui fica ressecado. O nariz até ele serve como um filtro. Ele foi feito para isso. À medida que as partículas são menores, ela não fica mais no nariz, ela começa a descer. Uma parte delas fica na traqueia, toda essa parte aqui, porque a saliva também ajuda a filtrar. A gente tem até filtros à base de água também, antigamente usava à base de óleo, porque essa mistura acaba ajudando a filtrar também. Então, parte dessas partículas ficavam aqui. Mas hoje em dia as partículas são tão pequenas que elas já estão descendo. Algumas delas já passam pelo pulmão, vão pelos brônquios e, por fim, vão terminar nos alvéolos. E algumas dessas partículas... E aí eu não sou médico, vocês me perdoem, eu não sei como, se vocês me perguntarem, eu vou falar, não sei. Elas migram para a corrente sanguínea. Elas migram para a corrente sanguínea. Algumas delas eram uma partícula, lembra? A partícula é externa. Ela não é gerada dentro do corpo humano, ela não é um organismo. Só que quando o organismo interpreta ela, ele interpreta ela como sendo o quê? Um inimigo. Aí o que acaba acontecendo? O que o nosso corpo faz? Ele combate. Ele vai combater. Só que, então, porém, ele quer matar. Como que ele funciona? Ele vai matar. Então, ele gera uma... Eu não sei explicar, tá? Me perdoem. Mas o fato é, ele tenta combater isso daí. Uma vez que ele tenta combater, o que acontece? Não tem nada para combater, ele inflama. Então, nós temos parte... Vocês vão estudar, se vocês quiserem depois naquelas referências, vocês vão observar, muitos vão ter problema de inflamação nas partes coronárias. Inflamações. Daí você aumenta... possibilidade de ter infarto, de ter derrame. Tem partículas, existem relatos de partículas que chegaram até no cérebro. Vocês já viram a complexidade que é para poder chegar alguma coisa no cérebro? E já tem relato disso, partículas menor que 0,1 micro, já chegando. Existem pesquisas lá, eu achei essa exagerada, tá? Que já atribuem, inclusive, Parkinson e Alzheimer com relação com partícula. Por que você achou exagerada? Não só tem uma. Você não vê 30 pesquisas na mesma linha. Tem uma pesquisa, pode ser que seja tendenciosa, tem um monte de problema. Mas, enfim, vocês podem buscar essa referência também no fabricante. E aí os filtros começaram a ser agrupados de acordo com os tamanhos de partícula. Olha, eu não sei como é que eu estou de tempo, tá? Eu acabei esquecendo de marcar. Alguém me ajuda aí. Tá bom? Então,
Vamos lá. Então, eu estou quase terminando também. Então, os grandes grupos de partículas são 10 micrômetros, 2,5 micrômetro, 1 micrômetro. E os filtros, hoje em dia, são adequados, segundo uma norma NBR ISO 16890, eles se adequam a esse tipo de partículas. Como é que a gente calcula isso? Você tem aí uma medida de partículas, isso daqui a gente consegue fazer, a empresa do Léo, a empresa do Mário consegue fazer a análise da qualidade do ar e vai falar, olha, a concentração de partícula que nós temos aqui é de X micrograma por metro cúbico, desse tamanho aqui. Você consegue saber o quanto você quer reduzir, e daí você estipula qual é o mínimo de filtro que você quer utilizar. Facilitou bastante. Então, ela é relativamente simples, é um cálculo simples, que foi feito e acaba utilizando para você mostrar o tipo de ar que você quer lá dentro. Agora, tem que garantir que o filtro, compre filtro de qualidade, compre o filtro que ele vai realmente segurar. Tá bom? Precisa ser o nosso? Eu estou utilizando aqui, eu trabalho com uma empresa de filtros, tá? E eu coloquei de propósito aqui de concorrentes. Não é uma briga minha, não é briga da minha empresa, é uma situação que acontece, é física. Tá bom? Isso daqui é outra explicação de como a gente reter odores, porque junto com a queima vem odor. Odor nada mais é do que substância química. Então, como é que a gente retém? Com o que a gente chama de carvão ativado. Que nada mais é, não tem nada de carvão, tá? É que, na verdade, a gente chama de carvão no Brasil, é porque é de carbono. Então, tem várias configurações, tem várias maneiras, mas, a rigor, nada mais é do que um tipo de carvão, uma queima de um material orgânico. A mais comum é a base de fibra de coco, que se utiliza, queima ele enche de poros, há uma relação entre a molécula e aquele tipo de meio que a gente chama, aí tem uma força que atua, essa força acaba retendo, e os contaminantes acabam ficando retidos lá, alguns reagem, então ele até muda a cor, e acaba reduzindo o odor, reduzindo a parte ácida, enfim, ele reage. Esse é o grande objetivo. Tá bom? Esse é uma série de filtros, então, são vários tipos de filtros que você acaba utilizando, desde a manta que eu mostrei até a configuração, o que muda de um para o outro, volume, tamanho do equipamento, tamanho da sala, quantidade de pessoas que você quer proteger, enfim, ou o processo, o que você quer fazer. Daí você utiliza o filtro. Tá bom? Eu só incluí mais um slide aqui bem rápido, porque sempre a pessoa pergunta isso aqui, mas quando que eu troco o filtro? Não sei se é o caso de vocês, mas eu já vou deixar aqui um de lambuja. Quando que eu troco o filtro? Basicamente, quando tem perda de carga, menos no carvão, tá? Carvão normalmente não tem perda de carga. Se tiver com problema de perda de carga, tem alguma coisa errada, porque ele não é feito para sujar com partícula, ele é feito para reagir quimicamente. Então, como é que eu sei que a perda que ele tem que trocar um de carvão? Vai ter que fazer um estudo teórico, hoje. Um dia a gente vai ter um laboratório e vai poder falar, manda para o laboratório determina se está na hora ou não está na hora, estipula uma data e aí você inclui na programação, que é a segunda maneira mais comum. No caso nosso, no contexto de Abrava, a gente tinha a RE09, que agora foi suplantada pela NBR 17037, então você vai obedecer o que diz lá no plano de manutenção, operação e controle. Então, você vai se programar para trocar. E, por último, análise financeira. Às vezes, você vai olhar e falar, a perda de carga está baixa, a programação está ok, mas é mais caro eu manter o filtro do que trocar ele. Não é, em algumas indústrias, o cara aproveita que ele já vai gastar um dinheiro numa determinada parada, então, já que vai gastar, o filtro ele poderia durar mais, tá bom, mas vai ser mais caro para mim para trocar depois do que aproveitar a parada agora e já trocar. Então, outra maneira de trocar filtro é na análise financeira. Isso é um bônus, tá bom? Não era o objetivo. Bom, obrigado. Eu acho que não sei se eu fui rápido demais.